papo, bate-papo, vem conversa na Noite Ipanema, o seu Late Show. Recebendo aqui no estúdio da Ipanema, a Roberta Bernardi, ela que é assessora técnica da Urbis Trânsito e Transportes. A Urbis que é responsável pela segurança no trânsito, pela sinalização do trânsito, pelo transporte coletivo aqui da nossa cidade de Sorocaba. Mas ela não veio falar sobre, enfim, greve, nada disso. Nós viemos falar sobre educação no trânsito. Afinal, a Roberta faz um trabalho tão bonitinho de ensinar para jovens, crianças, adultos, idosos, dicas, boas práticas do trânsito, de maneiras lúdicas muitas vezes. E o programa que a gente vai destacar hoje é o Faixa Viva. Faixa Viva, Bruninha, é na faixa que o respeito pede passagem. Então, malandrão, você que passa na faixa acelerando, fala, o pedestre que espere e tal, saiba que um dia você será o pedestre ou alguém da sua família será o pedestre. E se cada um respeitar mais a faixa, nós teremos um trânsito mais seguro. É isso, né, Rô? Boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigada a você e a Bruninha aí pela oportunidade. É isso mesmo. Eu acredito na educação. E eu acho que se a gente mudar comportamento, essa fiscalização que todo mundo reclama vai deixar de existir. É só a gente querer fazer as coisas certas. Então eu só não acredito precisar. demais. A gente só fiscaliza e autua quem insiste em cometer os erros. Então, por que a gente não vem antes informando o correto? É exatamente isso. Somos todos pedestres. Sim. E horas, de vez em quando, quem sabe um dia a gente está dirigindo. Então eu nem gosto muito de falar do pedestre e o motorista, porque parece que é uma coisa e a outra. E uma divisão, uma coisa não pode ser outra. Não pode ser outra, e um quer pegar o outro, e o outro reclama de um, e um Opa, reclama do outro. tô né? namorando todo mundo. Como é que é? Um pode pegar o outro? Bruninha? Não, Então tem fica nada. meio Ah, estranha isso, essa história. Tá. Então, Tudo bem. somos todos pedestres, estamos todos caminhando por aí, de vez em quando a gente está dirigindo. E quando estamos dirigindo, a gente esquece, né? Esquece que tem pessoas extremamente vulneráveis que estão caminhando na rua e precisam atravessar essas vias. Com Quando a certeza. gente está andando também, a gente reclama do cara que também não respeita. Então fica aquela briga. A regra é clara, é simples. Pedestre se posicionou na frente de uma faixa que não tem semáforo, hein? É bem importante isso daí. Porque se tem semáforo, a prioridade Tem que é do respeitar o semáforo. Ponto. regra. Já tem a indicação, né? Já tem um semáforo, tem uma sinalização Mas já lá quando não estipulada. tem semáforo, Não tem. a prioridade é do pedestre. É do pedestre. Então, mas a minha dúvida é quais são as dicas que você dá para o pedestre? Porque o que acontece? Como é a questão do pedestre em primeiro lugar, isso ok. Mas na prática isso funciona diferente. Então, como agir para evitar o pedestre também evitar que aconteça? Tem uma forma certa? É correto acenar para indicar que vai atravessar? Tem isso aqui, ó. Tô com umas funciona? dicas, ó que bacana, Bruninha. O Thiago tá craque, você vai Primeiro, ensinar a gente? Não, Vai eu lá. tô lendo aqui a cartilha, ó. Ele tá lendo. Atravesse sempre na faixa, então beleza. 1. 2. Aguarde na calçada antes de fazer a travessia, ou seja, veja se não tá aquela vindo história carro. não vai tá- atravessando. Não vai se jogando, né? olha pros dois lados, aquela coisa. A terceira, quando você for começar a atravessar, dá aquela sinalização com o braço, ó, tô indo. Tô aqui. Tô indo. Aqui. E eu acho que assim, não é a última, mas é a quarta dica, eu acho que é a fundamental. O pedestre, ele tem que fazer um contato visual com o motorista, porque muitas vezes o motorista tá olhando no WhatsApp. Ou né? tá olhando motorista o não- GPS. Operação de trânsito, hein? Não, ou tá Mas olhando... é isso, Roberto, o problema muitas vezes é isso, o pessoal tá louco. Mas a questão também pela falta de costume ainda de colocar isso na rotina, de que tem que parar a todo momento pro pedestre atravessar, às vezes tá olhando no GPS, não tá pensando que naquela rua tem uma faixa. Mas a intenção é essa mesmo, porque assim, hoje nós não identificamos essas pessoas, tá? A gente passa conduzindo o veículo lá, estamos dirigindo, a gente não vê essas pessoas. A intenção é agora procurar essas pessoas, inserir esse ator aí nesse contexto. Então, tá dirigindo, a primeira coisa tem sinalização de placas que vem falando que lá na frente tem uma faixa. É ali que já tem que diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade, já vai visualizar a faixa. Já tem que reduzir a velocidade, porque se caso tiver um pedestre lá, esteja com a mão acenando ou não, é para parar. Qual que é o problema hoje em dia? Hoje a gente está em uma velocidade lá compatível só com os veículos. Viu? O pedestre vai querer dar
a preferência? Não tem como. Não, ele acha, ele tá indo a 50, 60 por hora, aí daí fica com medo de frear, Bruninha, e o Sim. de trás, o panguão lá, vinha abraçar a bunda dele. Então, aí acaba não freando. Mas quem perde com isso? O pedestre, muitas vezes, que vira vítima, né? Então, se Sim. ele diminuir a velocidade, automaticamente o de trás também vai diminuir a velocidade, porque não vai ter como passar por cima. Sim. E aí todos vão estar numa velocidade compatível. Vendo o pedestre, para. O que a gente está pedindo também? Bom, nesse momento, liga o pisca-alerta. O pisca-alerta É um importante sinal ligar o de pisca-alerta. advertência. Sim. Demonstra ali uma certa exposição a risco, ou seja, se vir por acaso um motociclista, Já ele fala, vai "Opa, saber, Ele vai saber que ele não pode alguma passar no coisa tá corredor. acontecendo, ele sabe, ele não tá vendo pedestre, não tá E, Thiago, pra gente falar claramente, a gente precisa ser adestrado no trânsito. É isso que a gente precisa, decorar. A pessoa tá andando mais devagar, ligou o pisca-alerta, tem alguém pra atravessar, isso já vira um costume. Claro, claro. E o pedestre legal. também, por sua vez, procura a faixa, né? Nós fizemos todo o estudo dessas faixas, remanejamos faixas. tinha Quantas faixas vocês mudaram de lugar, mais ou menos? Olha, eu não tenho o número exato, não, mas assim... chutado, assim. Olha, nós tivemos faixas que nós sinalizamos, porque ali não tinha como. Eram 3 faixas de rolamento, por exemplo, não dava para pôr um pedestre para atravessar, porque ia ter que atravessar correndo. Atravessou correndo, tá errado. Não tem alguma pode, coisa né? errada. Se correu, saiba, alguma coisa Coisa deu tá errado. errada. Então, várias nós sinalizamos, outras nós retiramos e outras nós colocamos gradis. Por quê? Pra evitar que o malandrão fure... Porque a pessoa quer atravessar onde ela deseja, porque é o mais perto, só que ali é numa curva, num lugar onde não tem como diminuir a velocidade. Então nós conduzimos a pessoa para o local mais seguro. Então ela tem que caminhar um pouquinho mais. Roberta, existe algum estudo de quantos % dos acidentes de atropelamento a culpa é do pedestre? Existe um estudo assim? Olha, eu tenho alguns números que são relevantes. Assustadores. Ó, hoje o pedestre é a segunda maior vítima do trânsito. Ele já foi a primeira, mas infelizmente os motociclistas superaram. Puta né? merda, ô pessoal, pelo amor de Deus. Infelizmente. Agora, pela vulnerabilidade, hoje a gente tem assim um número grande de acidentes de pedestres. Tá. Só que assim, esse programa hoje ele se torna programa, mas ele há muitos anos ele já vem tratando-se como um projeto. E assim, a gente tem números expressivos em Sorocaba. Nesses últimos 5 anos nós conseguimos reduzir em 42% os acidentes com os pedestres. Legal. Então, todo esse trabalho de engenharia que nós fizemos, de educação para o trânsito, já deu resultado. Então, a gente espera que nós fiscalizemos muito pouco. Por isso que eu acredito ainda muito em educação, né? Que a gente fiscalize só aquele que quer mesmo cometer os erros. Agora, a vulnerabilidade do pedestre não precisa nem falar. Sim. Porque você pode sofrer um acidente com óbito sendo atropelado por uma bicicleta. Agora tem um dado interessante também. Quem mais é atropelado são pessoas jovens e extremamente produtivas. Elas estão ali na faixa etária entre 20 e 40 anos. E são acidentes que a pessoa, se não vai para óbito, é um acidente considerado grave e são meses ali afastado do trabalho. Não, horrível. Isso não, para economia não se fala. É um prejuízo questão de físico para a saúde. vítima, emocional para a família inteira, para o governo o custeio hospitalar disso, socialmente a incapacitação, enfim, né, tudo que envolve isso é realmente um problema muito sério. Quero encerrar aqui, Roberta, parabenizando e colocando na noite para a gente divulgar mais ações. As escolas que quiserem chamar vocês para receber várias atividades, não só o Faixa Viva, mas tem muita coisa legal na URBS. Grupos estudantis, pessoal dos escoteiros, grupo da melhor idade, idosos, grupo de aí. passeio, grupo da UBS, Bruninha, sabe? Toda essa Mini-viagens galera. do trânsito das escolas. Isso, como é que faz para ter acesso aos serviços da URBS de educação? Somente acessar o nosso portal urbis.com.br, vai lá na seção Educação para o Trânsito, tem todos os nossos projetos. De graça, né? De graça. De graça. Nós temos projetos para motociclistas, nós temos para idosos, para escolas, para agremiações, empresas, são diversas atividades. Para empresa, atenção você Exatamente. empreendedor, velho, dá para fazer, hein? Olha aí sua semana de prevenção de acidentes. urbis.com.br. Isso é um aí. investimento. Vai no de Educação vida. para o Trânsito e fala assim, Roberta,
ouvi lá no Na Noite que vocês fazem um negócio bacana pra gente, pronto, tá resolvido, é isso. Estamos lá. Muito bacana. Fala bem a Roberta, não fala? A gente bateu um papo legal. É, a essa galera mulher que tá fala se sentindo à fácil. vontade. Ela o foi minha clima é muito aluna. bom aqui. Ela foi minha aluna numa época. Ah, verdade, professor. Coração Tá Tava vendo? demorando, Tá tava vendo? demorando. Ela meu fala professor bem. de comunicação, obrigada, hein? O certificado, Thiago. A Roberta, ela foi minha aluna num curso Perca o Medo de Falar em Público, né? Do Senac. E o mais engraçado é que a Roberta, já no primeiro dia, uma turma de 20 pessoas, ela e mais 2, 3 pessoas se destacaram de uma maneira que não tinham medo de falar em público. E aí fica na cabeça do professor aquela situação, Bruninha, eu dou atenção para ela que não tem medo ou eu dou mais atenção para quem tem medo? Deve ser a dúvida de todo professor. Vou largar quem exatamente. Eu consegui prestar o meu serviço, Roberta? Puxa, Thiago, eu tava lá consumindo cada palavra que você tava falando, eu tava tão concentrada lá, muito pelo contrário, eu tava super dedicada. Espero que eu tenha feito Foi certo. ótimo. Mas eu confesso pra você que foi uma experiência meio que filhote único, assim, porque eu me cobrei muito pelo resultado dos alunos, aqueles que eu vi que não melhoraram, eu me culpei e depois eu resolvi prestar serviço em particular, né? Porque turma de 20 pessoas realmente loucura. Eu vejo que os professores passam e aquela experiência foi muito bacana para eu ver um pouco o lado do professor, porque não é fácil ter uma classe inteira. É sempre necessário ficar do outro lado, pela frente, exatamente. Mas leva um abraço pro Wilson Unterkircher, o nosso Cuca, que é o presidente da URBS, e eu vou mandar aqui um abraço pro Renato Gianola, que é nosso ouvinte, e é um cara que por muitos anos esteve à frente da URBS e foi um cara que incentivou e ajudou a implantar isso, né? Pode não ter sido o idealizador de tudo e tal, mas ele, Zé Carlos, toda essa galera merece também o seu trabalho e seu reconhecimento. Isso aqui não é o trabalho de uma pessoa. São de equipes extremamente competentes, pessoas que passaram pela URBS, que continuam pela URBS. Então, assim, a todos os colaboradores URBS, eu rendo aqui o meu elogio e meu agradecimento por todo esse desafio que nós temos diários e os resultados excelentes. Com certeza. Sorocaba que foi eleita pelo Waze uma das melhores cidades do Brasil para se dirigir, para se trafegar. Tá vendo? Valeu, Robertinha. Vamos de som. Você tá na noite. Quem quiser participar, como é que faz, Brubru? Manda mensagem 998234291. Tem crepe da Creperia Crepe, tem camiseta da Ipanema e pode pedir música, fala oi pra gente. Fica lá, vão ter. Vamos com o Marcelo D2, pode ser, Bruneca? Então vamos nessa. Leite Show,